E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Hoje, a gente vai se aventurar para um livro que, pelo que eu vi, tem dado o que falar. Feminismo, Perversão e Subversão. A autora é a Anna Campagnolo. É isso aí, Pedro. O livro de Gunn nos propõe um olhar crítico sobre o feminismo moderno. A gente vai tentar entender, junto com a autora, se o movimento feminista acabou se desviando dos seus objetivos originais, mergulhando em argumentos históricos e sociológicos, sabe? Já deu para perceber que o título do livro é bem provocador, né? Já de cara a gente vê que a autora não tá para brincadeira. Mas, me fala uma coisa, qual é a ideia central da Anna Campagnolo? O que ela quer mostrar com esse livro? A Anna argumenta no livro que o feminismo moderno, em alguns casos, acabou virando uma ferramenta para promover uma revolução sexual radical que, para ela, seria prejudicial para a sociedade. E ela vai além. Em certos momentos, ela sugere que essa agenda feminista, como ela coloca, se alinha com interesses globalistas. Interesses globalistas. Interessante. Me fala mais sobre isso. Que tipo de exemplos o livro dá sobre esse ponto? O livro se aprofunda na atuação de algumas organizações como a Planned Parenthood e a Open Society Foundation. A autora examina principalmente o papel delas na promoção do aborto e de ideologias de gênero, principalmente em países em desenvolvimento, sabe? Sei. E qual é o problema com essas organizações? O que a autora questiona? A questão central que ela levanta é a influência de financiamento externo em pesquisas acadêmicas, sabe? E também na disseminação de certas ideologias. Tipo, será que o dinheiro que vem de fora pode influenciar a direção das pesquisas, a produção de conhecimento? É isso que ela problematiza. Entendi. Ela não está, condenando todas as homens, né? Mas sim questionando a influência que o dinheiro pode ter. Faz sentido. Isso. Ela levanta a questão de que grandes financiadores, com suas próprias agendas, podem acabar influenciando a produção e a divulgação de conhecimento. Complicado, né? E o livro menciona figuras históricas importantes. Várias. O livro discute figuras como Margaret Sanger, por exemplo, que foi a fundadora da Planned Parenthood. Ah, sim. Margaret Sanger. Lembro vagamente de ter ouvido falar dela na faculdade. Pois é, ela defendia umas ideias bem polêmicas sobre eugenia e controle populacional. Eita. Eugenia e controle populacional. Acho que nossos ouvintes merecem explicação melhor sobre isso. Claro. A eugenia, para resumir bem, é a ideia de melhorar a raça humana através da seleção genética. No caso da Sanger, ela defendia a limitação da reprodução de grupos que ela considerava inferiores. Caramba, bem pesado, né? E o livro, além de apresentar essas figuras controversas, mostra outros tipos de feminismo. Sim. O livro faz um contraponto com figuras como a Mary Wollstonecraft, por exemplo. Lá no século XVIII, ela já defendia a educação das mulheres e a igualdade de direitos, mas a visão dela sobre revolução sexual era bem diferente da que a gente vê hoje. Parece que o feminismo foi mudando ao longo do tempo, né? Total. O livro dedica um bom espaço para falar da Simone de Beauvoir, uma figura central da segunda onda feminista. A autora analisa a influência dela na rejeição da feminilidade tradicional e da maternidade, por exemplo. Rejeição da maternidade. Sério. Mas hoje em dia, muitas feministas valorizam a maternidade, não? Sim, mas o livro argumenta que o feminismo moderno, em muitos casos, acaba minimizando a importância da maternidade e da família tradicional. Ele coloca que, muitas vezes, o feminismo incentiva as mulheres a priorizarem suas carreiras e ambições individuais. Muitas mulheres se sentem pressionadas a escolher entre a carreira e a família, como se uma coisa excluísse a outra. Pois é, e o livro coloca essa questão em debate. E o livro fala do Alfred Kinsey e do John Money. Aquelas figuras cujas pesquisas influenciaram as discussões sobre sexualidade e gênero. Sim. A autora questiona a validade e as implicações éticas das pesquisas de Kinsey sobre sexualidade, principalmente em relação à criança, sabe? Os métodos dele eram bem controversos. Sobre o John Money. Ela critica o trabalho dele sobre identidade de gênero, focando principalmente no caso John Juan. Aquele caso do menino que foi submetido à cirurgia de mudança de sexo e criado como menina. Nossa, que caso terrível. Eu lembro desse caso. É um exemplo de como interferir na identidade de gênero de uma criança pode ter consequências devastadoras, né? Sim. E o livro usa esse caso para questionar os pressupostos da ideologia de gênero. De arrepiar. Mudando um pouco de assunto, o livro fala sobre o impacto do feminismo nos homens. Fala assim. A Anna argumenta que o movimento feminista moderno, apesar de lutar pelos direitos das mulheres, muitas vezes acabou demonizando os homens e a masculinidade tradicional. Peraí, mas a gente não pode negar que existem homens que se comportam de forma tóxica e violenta. A autora ignora esse lado. Não, ela não ignora. A crítica dela é mais em relação à generalização. Sabe, a ideia de que todo homem é potencialmente um agressor. Ela argumenta que essa demonização generalizada dos homens não contribui para uma sociedade mais justa. Entendi.
Ou seja, a luta por igualdade não pode virar uma guerra entre os sexos. Exato. Ela critica a prevalência de falsas acusações de estupro, por exemplo, e o viés contra os homens em questões como violência doméstica e guarda dos filhos. A questão da violência doméstica é bem complexa, né? A gente sempre ouve falar da violência do homem contra a mulher. Mas será que esse é o único lado da história? É isso que a autora questiona. Ela apresenta dados que mostram que a violência também é praticada por mulheres contra homens e contra os próprios filhos. É mesmo. Nunca tinha parado para pensar nisso. Pois é, a autora traz essa outra face da questão para a gente ter uma visão mais completa do problema. Interessante. E como o livro analisa o estado atual do movimento feminista? Ela critica a hegemonia da ideologia feminista em universidades, na mídia e em instituições governamentais. Ela argumenta que essa hegemonia impede o debate livre e a busca por soluções mais justas para os problemas da sociedade. Caramba. Então, na visão dela, não pode haver debate. É como se você tivesse que concordar com tudo, senão é rotulado como um inimigo das mulheres. Pesado. E qual a solução que ela propõe? Ela defende a importância do diálogo aberto e honesto sobre o feminismo sem medo de questionar. Ela argumenta que a gente precisa ter a liberdade de debater essas questões sem medo de ser censurado. Acho que a gente precisa ouvir diferentes pontos de vista para formar nossa própria opinião. Ninguém é dono da verdade. Sem dúvida. E o livro nos incentiva a questionar, a buscar informações de diversas fontes, a pensar criticamente sobre as questões de gênero. Bom, pelo visto, esse livro é uma verdadeira bomba. Ele questiona muita coisa que a gente costuma ouvir por aí. Feminismo, perversão e subversão, nos tira da zona de conforto e nos faz repensar as narrativas dominantes sobre o feminismo, seus objetivos, suas conquistas e suas contradições. Eita! Bom, pessoal, por hoje a gente fica por aqui, mas a conversa está só começando. Na segunda parte do nosso mergulho profundo em feminismo, perversão e subversão, a gente vai explorar mais a fundo as ideias da autora e seus argumentos sobre a influência do movimento feminista na sociedade contemporânea. Até a próxima. De volta ao nosso mergulho profundo em feminismo, perversão e subversão. Na primeira parte, a gente viu como a autora argumenta que o feminismo moderno pode ter se afastado dos seus objetivos iniciais, né? Tipo, promovendo uma revolução sexual radical e, em alguns casos, se alinhando com agendas globalistas. É verdade. A gente também discutiu as figuras históricas que o livro aborda, né? Tipo, a Margaret Sanger e suas visões polêmicas sobre eugenia, a Simone de Beauvoir e sua crítica à maternidade tradicional. Isso aí. A autora mergulha fundo na história do movimento feminista, tentando entender como a gente chegou até aqui. Mas ela não para por aí. Ela também se aprofunda na questão da ideologia de gênero, explorando, assim, as raízes e implicações para a sociedade. Ideologia de gênero, hein? É um tema que sempre causa muita discussão, né? Às vezes fica até difícil entender do que se trata. Como a Ana Campagnolo aborda essa questão no livro? Ela argumenta que a ideologia de gênero, na essência, busca desconstruir a diferença sexual biológica entre homens e mulheres. Para ela, a ideia central é que o gênero é uma construção social e não algo determinado pela biologia. Mas, se o gênero é uma construção social, isso significa que a gente pode simplesmente escolher ser homem ou mulher, independentemente do nosso corpo. É isso que a autora está dizendo. É um pouco mais complexo que isso. A autora não está dizendo que a biologia não importa. O que ela questiona é a ideia de que a biologia define totalmente quem somos e como devemos nos comportar. Ela argumenta que a sociedade impõe papéis de gênero que nem sempre correspondem à realidade, sabe? À diversidade das pessoas. Entendi. Mas quais são as implicações disso tudo na visão da autora? Onde ela quer chegar com essa crítica à ideologia de gênero? Ela acredita que a desconstrução da diferença sexual, se levada ao extremo, pode gerar uma série de problemas. Por exemplo, ela fala da confusão de papéis sociais, a desvalorização da família tradicional e a medicalização de questões de identidade de gênero. Medicalização, como assim? Ela questiona, por exemplo, o aumento do número de crianças e adolescentes que se identificam como transgêneros, sabe? E que buscam tratamentos hormonais e cirurgias para adequar seus corpos ao gênero com o qual se identificam. Ela argumenta que, em alguns casos, pode haver uma pressão social para que as pessoas se encaixem em categorias pré-definidas, e isso pode levar à medicalização desnecessária. É um tema delicado, né? Existem muitas nuances e a gente precisa tomar cuidado para não simplificar demais o debate. Mas, voltando ao livro, ele explora algum caso específico que ilustre essa crítica à ideologia de gênero. Sim. O livro discute bastante o caso David Reimer, que ficou conhecido como o caso John Juan. A gente já mencionou ele na primeira parte, lembra? Sim, lembro. Um caso bem trágico, né? Um menino que foi criado como menina depois de um acidente na infância. Exatamente. É um caso extremo, mas que ilustra os perigos da intervenção médica e social na identidade de gênero de uma criança. Principalmente quando essa intervenção ignora a biologia e o bem-estar da pessoa. Esse caso mostra que a gente precisa ter muito cuidado ao lidar com questões de identidade de gênero.
principalmente quando se trata de crianças. Mas, me diz uma coisa, a autora se aprofunda na questão do impacto da ideologia de gênero na educação. Sim, com certeza. Ela dedica um capítulo inteiro à análise da influência da ideologia de gênero nas escolas. E o que ela argumenta? Ela é contra qualquer tipo de educação sexual nas escolas. Não é bem isso. A crítica dela é mais específica. Ela argumenta que, em muitos casos, a ideologia de gênero tem sido inserida nos currículos escolares de forma, digamos, sorrateira, sem o conhecimento ou consentimento dos pais. Mas qual o problema disso? Não é importante que as crianças aprendam sobre diversidade sexual e de gênero. Sim, mas a questão é como isso é feito. Para a autora, essa inserção precoce e ideológica sem diálogo com os pais pode acabar confundindo as crianças sobre sua própria identidade sexual. Ela teme que a escola, ao invés de promover a tolerância e o respeito, acabe doutrinando os alunos. Entendi. É uma questão bastante polêmica, né? Muitos pais se preocupam com a forma como a sexualidade é abordada nas escolas. Acho que é um tema que deve ser tratado pela família. Exato. E o livro coloca essa questão em debate, mostrando como a ideologia de gênero pode influenciar a educação das crianças e os valores que elas recebem. Faz sentido. E a autora discute a questão da violência contra a mulher. O que ela tem a dizer sobre isso? Sim, ela aborda a questão da violência doméstica, mas de uma perspectiva um pouco diferente daquela que a gente costuma ouvir por aí. O que ela argumenta, você pode explicar melhor. Claro. Ela questiona a narrativa de que a violência doméstica é um problema exclusivamente masculino. Ela apresenta dados que mostram que a violência também é praticada por mulheres, contra homens e contra os próprios filhos. Sério. Essa é uma visão que a gente não costuma ver na mídia, né? Pois é, a autora traz essa outra face da questão e nos convida a questionar as narrativas dominantes sobre a violência doméstica. Ela defende que a gente precisa analisar o problema de forma mais ampla, sabe? E buscar soluções que protejam todos os envolvidos, independentemente do gênero. Faz sentido. A gente não pode partir do princípio de que todo homem é um agressor em potencial. Mas, e a mídia? Qual o papel dela nessa história toda? A autora também critica o papel da mídia na disseminação da ideologia feminista. Ela argumenta que a mídia, em muitos casos, atua como um porta-voz do feminismo moderno, sabe? Promovendo suas ideias e silenciando as vozes críticas. Mas peraí, a mídia não tem o papel de informar a população. Como ela pode ser acusada de silenciar vozes? A crítica da autora é que a mídia muitas vezes acaba reproduzindo apenas um lado da história. Ela cita casos de distorção de fatos, manipulação de estatísticas e censura de opiniões contrárias à ideologia feminista. Entendi. É como se houvesse uma espécie de patrulha ideológica na mídia, que impede que certas ideias sejam debatidas. É mais ou menos isso. Ela argumenta que, para a mídia, alguns temas são sagrados e não podem ser questionados. E a ideologia de gênero, na visão dela, seria um desses temas. E qual a solução que ela propõe? Ela defende a importância de uma mídia mais plural, que dê espaço a diferentes perspectivas, sabe? E que promova o debate aberto e honesto sobre as questões de gênero. Eu acho que a gente precisa ter acesso a diferentes pontos de vista para formar nossa própria opinião. Ninguém é dono da verdade, né? Com certeza. E o livro nos incentiva a buscar informações de diversas fontes, a questionar as narrativas dominantes e a pensar criticamente sobre as questões de gênero. Que bacana. Parece que esse livro é um convite para a gente sair da zona de conforto e repensar muita coisa que a gente toma como verdade absoluta. Exatamente. Feminismo, perversão e subversão. É uma leitura desafiadora que nos provoca a questionar as verdades pré-estabelecidas sobre o feminismo e a construir nossa própria visão sobre esse tema tão complexo. E aí, pessoal? De volta para a última parte do nosso mergulho em feminismo, perversão e subversão. A gente já explorou bastante coisa, né? As críticas da Ana Campagnolo ao feminismo moderno. Lembra? A revolução sexual radical, o alinhamento com a agenda globalistas, a questão da ideologia de gênero também, seus impactos na sociedade, na educação, nas relações entre homens e mulheres. É isso aí. Vimos como a autora questiona muita coisa que a gente costuma ouvir por aí sobre feminismo. Mas e agora? O que a Ana Campagnolo propõe? Qual o caminho? Qual a visão dela sobre o futuro do movimento feminista? O que ela sugere? Ela argumenta que o feminismo, como a gente conhece hoje, está em crise. E essa crise, para ela, é resultado das suas próprias contradições, dos seus excessos. Crise. Mas a gente vê cada vez mais mulheres ocupando espaços de poder, denunciando o machismo, lutando pelos seus direitos. O feminismo não está mais forte do que nunca. Sim, mas a autora argumenta que essa força, digamos, aparente, esconde uma fragilidade interna. Ela fala da crescente divisão dentro do movimento, com diferentes grupos disputando narrativas e agendas. Então quer dizer que o feminismo não é um bloco único. Existem várias vertentes? Exatamente. E o livro explora essas diferentes correntes dentro do feminismo, com visões e objetivos muitas vezes conflitantes. Quais são as principais divergências?
que elas pensam de diferente? A autora destaca a divergência entre o feminismo radical, que busca romper totalmente com a sociedade patriarcal, e o feminismo liberal, que busca a igualdade de direitos e oportunidades dentro do sistema existente. Tipo, um feminismo mais revolucionário, que quer derrubar tudo, e outro mais reformista, que quer mudar as coisas de dentro pra fora. Essa aí. E a autora argumenta que essa divisão interna enfraquece o movimento como um todo. Fica mais difícil construir uma agenda comum, sabe? E conquistar seus objetivos. Faz sentido. É difícil lutar por uma causa quando não se sabe ao certo o que se quer alcançar. Mas, e aí? O que a autora propõe como alternativa para essa crise do feminismo? Qual o caminho? Ela defende um retorno aos valores, digamos, originais do feminismo, focados na busca por igualdade e justiça para as mulheres. Igualdade e justiça. Parece meio óbvio, né? Qual novidade? A diferença está na forma como se busca essa igualdade, essa justiça. Para a autora, o feminismo moderno se perdeu em radicalismos, em extremismos. Ela propõe um feminismo mais moderado, que dialogue com a sociedade e não que se coloque em oposição a ela. Um feminismo que não demonize os homens, que não veja a família tradicional como inimiga. Isso. Ela acredita que a busca por igualdade não precisa ser um jogo de soma zero, onde um gênero ganha e o outro perde. Ela defende a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde homens e mulheres possam conviver em harmonia, com respeito mútuo. É bem diferente do que a gente costuma ver de algumas feministas, né? Pode parecer. Mas a autora acredita que essa é a única forma de construir um movimento forte de verdade, representativo, sabe? Que une as mulheres em torno de um objetivo comum, a igualdade de direitos e oportunidades. Mas será que é possível unir as mulheres em torno desse objetivo? As divergências dentro do movimento não são muito grandes. A autora acredita que sim. Para ela, o que une as mulheres é muito mais forte do que o que as divide. Ela aposta no diálogo, na construção de pontes entre as diferentes correntes. E o que mais ela destaca como importante para o futuro do movimento, que tipo de feminismo ela imagina? Ela fala da importância do diálogo aberto e honesto, da busca por pontos de convergência, da construção de pontes. Ela critica o confronto, a polarização, que, para ela, só levam à divisão, ao enfraquecimento do movimento. A gente vê essa polarização em tudo hoje em dia, né? Parece que as pessoas só conseguem pensar em nós contra eles, impede qualquer diálogo. Exatamente. E a autora acredita que o feminismo precisa se livrar dessa armadilha da polarização. Ela defende um movimento mais pé no chão, que foque em problemas reais, que busque soluções práticas, em diálogo com a sociedade. Interessante. Parece que ela propõe um novo caminho para o feminismo. Um caminho que valoriza o diálogo, a moderação, a busca por soluções conjuntas. Mas o livro termina com alguma mensagem. Qual a última palavra da Ana Campagnolo? Ela termina o livro com uma mensagem de esperança, um chamado à ação, sabe? Ela convida o leitor a refletir sobre os desafios do feminismo moderno e a se engajar na construção de um movimento mais justo, mais igualitário, mais humanista. O chamado ação. Tipo, o que ela espera que a gente faça depois de ler o livro. Ela nos convida a questionar, sabe? A buscar informações de diferentes fontes, a dialogar com quem pensa diferente, a construir um feminismo mais inclusivo, mais representativo. É um chamado à responsabilidade, né? A gente não pode ficar esperando que os outros resolvam os problemas. Cada um tem seu papel. Com certeza. E o livro deixa a gente com a certeza de que o feminismo, mesmo com todas as suas crises, suas contradições, ainda tem um papel importante na luta por um mundo melhor. Bom, pessoal, chegamos ao fim do nosso mergulho profundo em feminismo, perversão e subversão. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, refletido. É isso aí. Esperamos que este mergulho tenha provocado reflexões, questionamentos, e que cada um possa continuar explorando esse tema tão importante. E se você quiser saber mais sobre o livro, o link está aqui na descrição do episódio. A gente se vê no próximo mergulho. Valeu!